Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no livro dos Salmos. Nós vamos abrir no de número 3. Quero nessa manhã aproveitar que nós estamos num mês onde nós falamos muito a respeito da nossa família. Quero aplicar alguns princípios desse salmo na nossa vida, mas principalmente sabendo que na família é onde nós experimentamos as maiores tempestades, as maiores lutas da nossa vida, e como nós devemos encarar tudo isso à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz. Um salmo de número 3 é um salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. A palavra do Senhor nos diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta manhã, diante da Tua palavra, rogar ao Senhor, ó Deus, que nos conduza por meio da ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. Mais uma vez clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e aplique, ó Deus, a Tua palavra em nós, para que sejamos, ó Deus, edificados por Ti, e que tenhamos, ó Deus, uma vida, ó Deus, na perspectiva correta, diante, ó Deus, de tudo aquilo que nos cerca. Nos abençoe, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, esse é um texto que se encontra dentro daquilo que nós classificamos no Salmo como salmos de lamento. Ao contrário de qualquer lamento que você possa conhecer, talvez na literatura, em algumas literaturas antigas, existia um tipo de oração que, principalmente dos acadianos, que era chamado de lamento, ou uma chuíla, né? Que eram orações que você fazia no momento de aflição, mas eram completamente impessoais, e que você lançava essa oração ao ar, ao vento, talvez algum Deus cósmico estivesse passando naquele momento e pudesse te atender. Ao contrário, aqui o lamento bíblico, ele é direcionado a um Deus, é uma oração pessoal, direcionada a um Deus pessoal, e a base do lamento nas Escrituras está diante de uma palavra que é o amor leal, traduzido por amor leal nas Escrituras. Eu sei que o termo é bem mais amplo do que isso, mas é o amor leal de Deus que se revelou a nós e que se relaciona conosco pessoalmente. Portanto, essa é a base do lamento nas Escrituras. Quando nós olhamos nesse salmo, é fácil a gente compreender a situação que o salmista está, que Davi está, porque o texto nos diz qual é a situação onde ele se encontrava. Quando nós falamos a respeito de sofrimento, nós lembramos de um autor que nós gostamos muito. C.S. Lewis, ele escreveu um livro a respeito do sofrimento. Primeiro ele escreve sobre a alegria, né, surpreendido pela alegria, que foi exatamente, ele está fazendo um jogo de palavras com aquilo que, quando ele conquistou uma esposa, né, o nome dela era Joy, né, então, ele viveu pouco tempo com ela e logo ela faleceu. E aí ele escreve um livro interessante, onde C.S. Lewis escorrega na teologia em meio ao sofrimento. É um livro chamado Anatomia de uma Dor, falando a respeito da sua dor e o sofrimento que aquilo estava causando na sua vida, mas ele abre o coração de maneira sincera,
Quando eu falo que ele escorrega na teologia, é porque ele tinha uma mania, que ele diz, de orar em favor daqueles que já morreram, né? Daqueles que já faleceram. E ele diz ali que ele não consegue, de tanto sofrimento, ele não consegue orar em favor da sua esposa que tinha falecido. Mas aí ele diz que tristeza, sofrimento, finalmente a morte são equalizadores também na nossa vida. E daqui que está aquela famosa frase dele, que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. E aí ele diz, esse aqui é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. Esse texto, como eu falei, é um texto de Davi, e a gente precisa relembrar a situação que ele se encontra quando ele escreve esse salmo. A gente vai lá para o livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, a história aqui começa a ser contada. Nós temos o terceiro filho de Davi, que se chama Absalão. O segundo filho dele se chamava Daniel, ou Quiliabe, né? Nós não temos outras referências dele nas escrituras, possivelmente morreu jovem, mas o primeiro filho de Davi era Amnon, e nós conhecemos toda essa história. A partir da história de Amnon, nós temos ali uma história sórdida, onde Amnon ele estupra a sua meio-irmã, que era Tamar, e Absalão, que era irmão de Tamar, ele toma as dores, porque Davi ele não fez nada nesse sentido. Ele toma as dores ali da sua irmã e ele arma todo um cenário e, por fim, ele mata seu próprio irmão. E assim ele foge de Davi, ele foge e ele retorna depois para Jerusalém, depois de 3 anos. Davi, em 2 anos, não quis recebê-lo ali no palácio. Depois ele o recebe, mas recebe de maneira fria, e assim eles não se reconciliam. E Absalão começa a armar um plano, ele começa a conquistar o povo de Israel, e ele vai para as portas da cidade falar ao coração do povo, e ali ele dizia, se houvesse rei em Israel, e ele começa a conquistar o povo. E diz o texto lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 6, que Absalão roubou o coração dos homens de Israel. A partir daqui, ele arma uma revolta contra o rei, e ele conquista ali todo o exército, praticamente o exército de Davi. Com Davi vai ainda uma parte dos seus valentes, mas basicamente todo Israel está do lado de Absalão. Então ele marcha contra o seu próprio pai, e Absalão foge, aliás, Davi foge de Jerusalém, para que não fosse morto pelo seu próprio filho. E aqui nós estamos em meio a uma história de traição, de rebelião. Portanto, aquilo que o texto diz, quando fala dos inimigos, quando tem crescido os inimigos, Davi está percebendo que entre os inimigos está o seu próprio filho, Absalão. Está o povo que antes estava do lado dele e agora está todo contra Davi. Davi, portanto, ele foge e ele vai então rumo ao deserto. E ali a gente percebe que Davi, em meio a tudo isso, ele se coloca diante de Deus em atitude de humilhação na presença do Senhor. Spurgeon, ao comentar esse texto, ele diz que uma das piores expressões estão aqui, quando o texto nos diz, no verso de número 2, não há em Deus salvação para ele. Possivelmente era aquilo que as pessoas estavam falando a respeito de Davi. Era aquilo que estava falando. Então Spurgeon diz, se todas as provações que vêm do céu, todas as tentações que sobem do inferno e todas as cruzes que surgem da terra pudessem ser misturadas, pressionadas juntas, elas não fariam uma prova tão terrível quanto esta contida no verso 2. É a mais amarga de todas as aflições, a ser levado a temer que não há ajuda para nós em Deus. Era isso que Davi estava vivendo. Diante desse texto, eu quero destacar aqui algumas sentenças para aplicar na nossa vida. Quando a tempestade chega na nossa família, o que nós devemos fazer? Como nós devemos agir
quando a tempestade chegar na nossa casa, na nossa família. A palavra de Deus nos dá orientação e, com base nesse texto, nós temos 3 movimentos aqui. A primeira coisa é olhar a situação de forma realista. É o primeiro movimento. Olhe ao redor, olhe para baixo e veja de fato a real situação. O texto nos diz, no verso 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi, ele olha tudo aquilo que está acontecendo, onde antes, ali amigos próximos, o seu próprio exército agora se levanta contra ele, mas ele olha toda essa situação, ele encara tudo isso e vê exatamente a situação. Ele não foge no sentido de não perceber a situação. Tanto é que a sua própria fuga já é algo realista. Ele percebe, se eu ficar, eu vou ser morto e todos aqueles que estão comigo. Então ele foge dali. Mas ele olha essa situação, ele encara tudo isso e percebe que, de fato, a situação está complicada. Mas ele se submete basicamente a Deus. Se a gente lembrar que na sua fuga há uma história interessante. Surge um homem chamado Simei no meio dessa história. Quando Davi está fugindo ali, Simei, ele está margeando ali aqueles poucos que estavam indo junto com Davi, e ele começa a amaldiçoar Davi e jogar pedras. Joabe, que era comandante do exército de Davi, estava com Davi e fala para Davi, deixa que eu saio aqui das fileiras e mate Simei. Davi fala, não faça isso, não faça isso. Quem sabe ele está, de fato, falando a verdade. Mas uma das coisas que Simei estava dizendo para Davi era que Davi era um filho de Belial. Filho de Belial. Simei sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ou seja, falando que Davi fosse aquilo que a gente vê lá no Novo Testamento, a contração aqui do nome de Beelzebul, ou filho do demônio. Era isso que Simei estava agora lançando contra Davi, aquele que era rei até pouco tempo atrás. E assim a gente olha que Davi, ao olhar essa situação toda, ele não busca justiça própria, mas ele agora ele descansa em Deus, mas ele olha para toda aquela situação e encara tudo isso de maneira real. Ou seja, os inimigos são muitos, a perseguição está vindo contra mim, e ele sabe que a calamidade está muito perto. Quando eu falo de olhar tudo isso de maneira real, é porque nós temos soluções no nosso tempo, no nosso dia. Quando muitas vezes nós começamos a passar por provações e sofrimentos, a nossa sociedade hoje, ela busca se entorpecer, ela busca apagar as situações. Ou muitas vezes você não encarar tudo isso, olhar para várias outras sugestões que o mundo nos dá. O mundo nos apresenta tanto os entorpecentes quanto o lazer, e tudo isso como forma de fuga diante das realidades que nós vivemos e muitas vezes de situações difíceis na nossa vida em família, quando a tempestade nos chega. Nós temos uma série de sugestões do mundo hoje, e a maior parte delas foge disso, de encarar essa situação e perceber que, de fato, a tempestade chegou na nossa casa. A tempestade chegou. E Davi olha isso de maneira real. Portanto, nós aprendemos essa primeira coisa. É interessante que nas Bíblias mais antigas, esse texto é transformado numa música, né? E nas Bíblias antigas tem um termo selá, dividindo. 3 vezes nesse texto. Era exatamente para mostrar na música que agora era algo dramático. Algo mais dramático ainda estaria por acontecer. E é aqui na sequência que o texto nos mostra. Portanto, a primeira coisa que acontece é Davi olha tudo isso e percebe que, de fato, a situação estava complicada. Mas há um segundo movimento no texto. E é aquilo que nós precisamos compreender. Olhe, então, para um ponto de referência. Se primeiro você olhou a situação de forma realista, agora você olhe para um ponto
de referência. Ou seja, ajuste o foco da sua visão. Ajuste o foco da visão. Para quem aqui, como eu, sofre do astigmatismo, sabe muito bem que se eu tirar o óculos a partir da segunda fileira, é igual aquele texto, fala, eu vejo os homens como se fossem árvores, né? Não percebo a feição. A visão fica completamente borrada. Mas isso é algo interessante na nossa própria vida. Nós achamos que conseguimos ver a situação de maneira clara e real. Mas se nós não tivermos um ponto de referência, a nossa visão sempre é borrada. Há um famoso filósofo, né, Søren Kierkegaard, ele dizia que a fé é um salto no escuro. Só que isso é completamente contrário do que aquilo que a palavra de Deus nos diz. As Escrituras nos mostram que a fé, lá em Judas, ela está intimamente ligado com a doutrina, com aquilo que eu conheço a respeito de Deus. E lá em Hebreus, o texto que nós tanto conhecemos, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, a primeira coisa que nós devemos atentar, depois de ver que a situação ou a tempestade chegou, é acertar a nossa visão. Olha o que o texto diz. Ele diz, depois da sentença, não há em Deus salvação para ele, o verso 3 diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Literalmente, Davi diz do alto da colina. Possivelmente, Davi está lembrando de onde era colocada a arca da aliança, que era o símbolo da presença do Senhor. Então ele diz, eu vou olhar para lá. Eu vou ajustar o foco da minha visão. Portanto, ele diz primeiro, Deus é o meu escudo. E isso está relacionado com vários salmos que falam a respeito das provações e lutas. E aí ele diz, o Senhor é o meu escudo. Ou seja, o escudo ele impede que as flechas nos atinjam, mas o escudo não impede que os inimigos continuem atirando flecha. E Davi sabia disso, mas ele sabia que o Senhor era o seu escudo. Aquilo que Efésios nos fala a respeito da nossa luta no sentido espiritual, ele coloca também a mesma ideia de embraçando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Mas, em segundo lugar, ele diz, o Senhor que é a minha glória, Deus é a minha glória. Davi foi expulso com vergonha, humilhação, diante aqui agora demonstrando fraqueza, mas ele olha para tudo isso e diz, o Senhor que é a minha glória. Eu sou um rei apenas passageiro e terreno, mas a glória é do Senhor, o Deus que continua governando. E aí ele diz ainda, ajustando esse foco, ele diz, Deus é quem levanta a minha cabeça. Mesmo que ele está saindo ali agora cabisbaixo, desanimado, saindo de Jerusalém, ele coloca agora a sua confiança em Deus. Essa segunda coisa que nós aprendemos é algo que nós não podemos esquecer jamais. Quando a tempestade chega na minha vida, na sua família, como que você tem buscado a sua referência? É naquilo que a Escritura diz, é na verdade da palavra de Deus, é olhando para Deus, olhando para aquilo que você já sabe com a mente, mas crendo de fato com todo o coração, ou muitas vezes fugindo de tudo isso, ou preferindo olhar ainda de maneira borrada todas as coisas. O Senhor nos chama a isso, a esse ponto de referência. Ajuste a visão. E você não consegue visualizar as coisas corretamente se não for com base nas Escrituras, naquilo que Deus se revela a nós. Mas ainda, um terceiro movimento que a palavra de Deus nos mostra. Quando a tempestade chega na nossa família, se nós temos que olhar de forma real, se nós temos que ter um ponto de referência, ou ajustar esse foco, nós temos que olhar ainda, em terceiro lugar, para o socorro que vem de Deus. Ou seja, o terceiro movimento é olhar para cima. O primeiro é olhar ao redor, para baixo. O segundo é ajustar o foco. E agora olhar para cima.
É o terceiro movimento que nós precisamos fazer sempre em meio à tempestade. E aí o texto continua: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Esse texto está num contexto de Davi fugindo, há um exército indo contra ele. Os irmãos lembram que ele até manda um conselheiro dar um conselho errado para o exército ficar com Absalão, porque eles estavam sozinhos, fugidos, dentro de uma caverna. Se o exército viesse todo contra eles durante a noite, eles estariam perdidos. E aí o conselheiro vai e fala: olha, lembre-se que quem está com Davi são homens de guerra, vamos nos preparar melhor. E aí eles não vão contra Davi. Mas se você está fugindo de um grande exército muito maior do que o seu, como que você consegue falar: eu deito e pego no sono? Davi está dizendo, até aqui o texto, a construção do texto é: eu me deitei e eu peguei no sono, porque o Senhor é quem me sustenta. Diante de toda a guerra, diante de tudo aquilo que estava vindo contra ele, Davi agora confia plenamente no Senhor, porque ele está olhando para cima. E a gente percebe que até na nossa vida, no dia a dia, quando a tempestade nos chega, a primeira coisa que a gente faz, ou que acontece conosco, é perder o sono. É perder o sono. Davi está dizendo: eu vou fazer isso porque eu confio no Senhor. Você imagina, sabendo que há uma guerra à sua volta, você imagina chegar numa condição como essa, de falar: eu vou deitar, eu vou dormir, porque eu confio no Senhor. Ao final do texto, Davi está colocando agora a expressão de que a vingança pertence ao Senhor. E aqui ele coloca tudo isso na presença de Deus e diante do Senhor. Mas aí ele termina: do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a bênção. Por isso, nessa manhã, ao concluir aqui, uma das coisas que a gente precisa entender é que a tempestade, ela sempre chega. Ela sempre vai chegar. Porque nós vivemos no mundo, numa realidade caída, de pecado. A tempestade vai chegar na nossa família. E como que nós vamos encarar tudo isso? A palavra de Deus nos dá o direcionamento correto na própria história de Davi. Ou seja, nós precisamos ver de maneira correta, nós precisamos acertar o foco, nós precisamos olhar para cima. E aqui nós temos algumas aplicações na nossa própria vida, ou seja, não fuja da realidade. Se você está passando por tempestades nesse tempo, nesse momento, não fuja da realidade. Não busque em outros lugares entorpecimento para a sua vida. É aquilo que a sociedade tem. Ou seja, vamos dormir para esquecer dos nossos problemas, vamos tomar algo para que a gente acorde e tente mais ou menos viver a vida, mas viver a vida de forma completamente automática e debaixo de algumas coisas artificiais. A palavra de Deus nos chama a encarar tudo isso. Essa palavra de Deus também nos mostra que nós precisamos entender que doutrina é para a vida. A doutrina não é apenas para a sua mente, para o seu intelecto, é para ser aplicado no momento da tempestade. Você sabe que Deus tem um amor leal por você? Você sabe que Deus, de fato, é o seu escudo e a sua salvação? Você sabe que nós temos em Deus, né, toda a proteção e tudo aquilo que nós necessitamos? Portanto, tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala acerca do nosso Deus. E, acima de tudo, a promessa de que, se não for aqui, nesse tempo, aqui no nosso tempo, a palavra de Deus tem uma promessa que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Há um dia onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá luto. É nesse dia que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
E é nesse ponto de referência que deve estar o nosso coração. Portanto, olhe para cima. Olhe para cima. Porque é em Deus que nós temos a salvação. A palavra de Deus tem uma promessa lá em Romanos. Ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí ele diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa alegria de saber que nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Portanto, as tempestades vêm, mas a forma como nós encaramos determina tudo isso. Nós estamos nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos nesse instante e nós vamos orar. Se você pudesse colocar em pé.